Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho da crise em Bangladesh, sobre a Índia na atualidade, sobre a Primavera Árabe, né? Por que primavera, quais as causas, qual o tipo de movimento, sobre o papel das redes sociais na Primavera Árabe, sobre o continente africano e seus conflitos. Bora lá? O atual território de Bangladesh pertencia então ao Paquistão e era denominado Paquistão Oriental, cuja população era em sua maioria muçulmana. De certo modo, em reflexo da política britânica de recortar áreas em vários países e de modo a facilitar seu domínio econômico na região, o Paquistão Oriental, apoiado militarmente pela Índia, que mantinha ainda relações econômicas e diplomáticas com a Inglaterra, inicia uma guerra civil contra o Paquistão em 1970 pela sua independência, que foi conquistada no ano seguinte, 1971. Em 1972, Mujib transforma-se no primeiro-ministro de Bangladesh e em 1975, quando assume a presidência, é assassinado em agosto do mesmo ano. Mesmo com a independência, o país nunca conseguiu estabilidade política devido à fragilidade da ditadura militar pró-imperialista montada para sustentar o regime, além da profunda pobreza do país. Desde então, o país já passou por 18 diferentes golpes de Estado e inúmeras ditaduras. Entre maio e junho do ano passado, quase 2 milhões de trabalhadores de Bangladesh se concentraram nas zonas industriais do país e em torno da capital, Dhaka, em uma série de greves e manifestações simultâneas. Cerca de 4 mil fábricas entraram em greve no auge da manifestação. O governo respondeu com repressão em massa e pelo menos 3 trabalhadores foram mortos e 3 mil ficaram feridos, diversos foram presos. No início desse ano, o presidente interino Yajuddin Ahmed cancelou as eleições e instaurou um governo de exceção apoiado no exército. Manifestações de rua e greves estão proibidas. 6 grandes cidades, incluindo a capital Dhaka, foram mantidas sob toque de recolher durante o início do mês de agosto, quando o governo reagiu aos protestos estudantis que se desencadearam após um conflito entre estudantes e soldados da universidade da capital. Com o término do domínio do Império Britânico sobre a Índia, resultou na divisão de 2 países independentes. De um lado, a própria Índia, e de outro, o Paquistão, sendo cada país dividido também religiosamente entre hindus e muçulmanos, respectivamente. Além dessa divisão, um terceiro país foi criado posteriormente. Em 1971 surgiu no leste o país Bangladesh, também de maioria muçulmana. As mudanças geográficas causaram uma migração em massa de mais de 15 milhões de pessoas. Muçulmanos saíram da Índia em direção ao Paquistão e hindus fazendo o caminho contrário. A violência gerada pela divisão deixou uma estimativa de 200 mil a 1 milhão de pessoas mortas em conflitos. A emancipação política da Índia é resultado de um longo processo revolucionário que, apesar de toda a sua magnitude, foi freado em seu potencial revolucionário pelo movimento nacionalista burguês, que assumiu o governo em 1957 na pessoa de Jawaharlal Nehru, que ainda teve como principal instrumento para a contenção das massas Mohandas Gandhi, ou Mahatma Gandhi, através do princípio da não violência. Após a Segunda Guerra, a Revolução na Índia foi um evento de importância transcendental, tendo como uma das suas consequências fundamentais o eclipse do imperialismo britânico e o enfraquecimento geral do imperialismo que, após conseguir, com a ajuda do stalinismo, conter a Revolução na Europa, buscava isolar a Revolução dos países coloniais onde despontava a China e a Índia. A divisão entre a Índia e o Paquistão foi impulsionada artificialmente pelo imperialismo britânico que, através de intrigas, criou a luta religiosa que deu lugar ao Paquistão. Diante de uma crise sem precedentes, a única solução encontrada pela coroa britânica foi estabelecer a criação de 2 estados independentes. No mesmo ano, em 1947, o imperialismo britânico partiu também o território palestino, criando o Estado de Israel após uma série de revoltas e levantes. Nesse sentido, o Paquistão foi criado para servir de contrapeso à Revolução Indiana. Durante os últimos 30 anos, o país foi palco de diversos conflitos, desde a disputa da Caxemira, que levou a sucessivas guerras com o Paquistão a oeste, até o conflito com Sri Lanka ao sul, incluindo movimentos separatistas muçulmanos. Jornalistas do mundo todo passaram a designar o movimento de Primavera Árabe em referência à Primavera dos Povos de 1848. Também o nome Primavera tem sido associado a um despertar no mundo árabe para sua condição social e política atual. Entre as causas da Primavera Árabe podemos citar altos índices de desemprego na região, crise econômica, pouco ou nenhuma representação política da população, ditaduras, pouca liberdade de expressão. Se é possível
tipificar a Primavera Árabe, podemos situar ela entre os seguintes pontos: movimento de caráter laico, inicialmente, liberalizantes, pró-democracia e populares. Alguns têm se referido à Primavera Árabe como uma revolução 2.0 porque o uso de redes sociais na organização dos protestos, Facebook, Twitter, participação da rede de TV Al Jazeera na cobertura dos movimentos, uso pelos regimes em crise de sistemas de telefonia celular para a delação dos envolvidos nos protestos. Vamos falar sobre o continente africano e seus conflitos, né? Vamos ver alguns fragmentos para refletir sobre eles. Primeiro, a crise no país iniciou-se como uma consequência dos resultados eleitorais obtidos no segundo turno das eleições presidenciais realizadas em 28 de novembro de 2010, que deram como vencedor o candidato da oposição, Alassane Ouattara, por uma margem estreita de votos. No entanto, a intervenção do Conselho Constitucional e a lealdade das Forças Armadas a Gbagbo permitiram-lhe manter-se no poder, apesar do parecer desfavorável e da pressão exercida pela comunidade internacional. Após meses de tentativa de negociação, a crise entrou numa fase decisiva, com a intensificação de confrontos entre as forças leais a Gbagbo e os grupos paramilitares favoráveis a Ouattara. Apoiado pelas tropas da ONU, Ouattara depôs do poder Gbagbo em abril de 2011. O país africano em questão é o maior produtor mundial de cacau e obtém também enorme destaque na produção de castanha de caju, além de ser um grande produtor cafeeiro. A Revolução de Jasmim ocorreu a uma sucessão de manifestações insurrecionais ocorridas ao texto 2, no país africano entre dezembro de 2010 e janeiro de 2011, que levou à saída do presidente da República, Hussein El Abidine Ben Ali, que ocupava o cargo desde 1987. As manifestações começaram logo depois do suicídio de Mohamed Bouazizi, de 26 anos, vendedor ambulante de frutas e verduras, em Sidi Bouzid, quando o jovem ateu fogo no próprio corpo por não suportar mais pagar propinas às autoridades para obter licença para trabalhar na rua. Os protestos no país prosseguiram ao longo de janeiro de 2011, estimulados por um excessivo aumento dos preços dos alimentos básicos, que veio a aumentar a insatisfação popular diante do elevado desemprego, das más condições de vida da maior parte da população e da corrupção do governo. 4 semanas de manifestações contínuas por todo o país, apesar da repressão, provocaram a fuga de Ben Ali para a Arábia Saudita em 14 de janeiro de 2011. Então é isso aí. Os Estados Árabes se consideram em estado de guerra com Israel e desde 1948 não cessam de proclamar sua vontade de lançar os israelitas no mar e de riscar seu estado do mapa no Oriente Próximo, segundo George Friedman. Fim do povo judeu. O conflito começou em 1848. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.